Bom dia, boa tarde, para quem eu ainda não falei. É um momento para mim de muita alegria, essa coisa do pequeno grupo acontecendo, né? Isso é algo que o Senhor tem colocado no meu coração há mais de 20 anos, né? A gente pensar de que maneira a gente consegue ser igreja num espaço e de coisas que não dá para acontecer às vezes no domingo. Então, para mim, ver todo esse envolvimento, eu tenho o privilégio de ouvir muita gente falando sobre a diferença que o pequeno grupo fez na vida, pessoas que eu trabalho com quem está se tornando membro, com pessoas que têm se achegado à comunidade, às vezes que nem tinham nenhum histórico de vivência religiosa específica e que, de alguma maneira, o pequeno grupo começou a trazer uma palpabilidade, se é que existe essa palavra, algo de mais concreto, de um acolhimento, de uma convivência, de encarnar aquele amor, aquele evangelho que a gente acredita nas relações, no jeito de lidar um com o outro, no jeito de lidar com os desafios, de lidar com os conflitos, as alegrias no dia a dia, quando isso é compartilhado. O que a gente vai falar hoje tem muito a ver com isso, tem muito a ver com esse chamado que Deus faz para a gente para desenvolver certas coisas num contexto comunitário, necessariamente. Numa era de internet, onde a gente tem acesso a muitos conteúdos, né? Você consegue fazer vários cursos e ter acesso a conteúdos. A Vila tem uma série de conteúdos. O pastor Vitor Fontana trouxe uma série de introduções à Bíblia, introduções ao Antigo Testamento, ao Novo, livros da Bíblia específico, ele vai trabalhando livro por livro. Então está lá. A minha pergunta, e acho que Deus nos desafia como igreja, e cujos PGs são uma resposta a isso, o que a gente faz, então, de uma maneira que não dá para fazer nessas outras instâncias. O domingo, por exemplo, é um momento oportuno para a gente cantar junto, é um momento para a gente se reunir, para ver um maior número de pessoas, pelo menos dar um oi, né? Isso dá para acontecer no domingo, é mais oportuno que aconteça. Mas outras coisas não conseguem acontecer aqui. E o pequeno grupo tem a função de ser uma instância de formação do caráter cristão, da vida cristã, que se dá num grupo menor, num grupo onde você consegue ouvir e ser ouvido, num contexto onde você consegue dividir e ter uma sequência de coisas. E aquilo que aconteceu na semana passada, como é que está? Aquilo que eu orei por você na semana passada, aquilo que você orou por mim na semana passada, olha, aconteceu mais isso, aquilo outro, continua orando, ou vamos agradecer pelo que já aconteceu nesse meio tempo. E a gente vai ler um trecho e eu queria dar um resumo aqui para você, se você dormir ou precisar sair. A mensagem central que eu acho que o Senhor quer falar com a gente hoje, né? Deus faz esse chamado para uma vida cristã madura, que a partir da igreja, se exercita na igreja e que transborda a igreja. A gente vai ler um pouco disso no capítulo 3 de Efésios. Eu vou pedir se o Lucas puder, Lucas vulgo Pet, puder ler para a gente vai ler na NVT, se você não tiver Bíblia, ou se você for abrindo aí o seu aplicativo, e vai ter também ali no telão. Efésios 3, a partir do verso 7. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir, anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi, pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as formas da sabedoria divina. Esse seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus.
Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que eu sofro. A honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Eu peço que da riqueza de sua glória, Ele forneça com um poder interior. Ele os fortaleça. Ele os fortaleça Isso com é um importante poder pra mensagem. interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor fale conosco por meio dessa sua palavra, que nos conecte às áreas em que a gente precisa receber dele nesse momento, né? Tem um sentimento, tem um tipo de sensação que eu acredito que todos nós, todos os seres humanos, experimentaram isso em alguma maneira, pelo menos em algum momento da vida, outros até com mais frequência ou não. Quer ver? Por acaso você conhece aquela sensação constrangedora de não se sentir parte de algo? Se perceber excluído? Na experiência humana isso é tão frequente que talvez às vezes até a pergunta inverta, né? Você já se sentiu parte ou incluído alguma vez, né? A gente ri, mas também é algo que mostra o quão difícil isso é. É tão raro esse tipo de coisa, até para a gente lembrar situações em que isso aconteceu, em que a gente se sentiu assim, que fica até um desafio aqui para a gente. Mas eu gosto de usar exemplos da infância, às vezes, porque na infância parece que a gente tem algum tipo de pureza, eu vou chamar assim, não no sentido de inocência, mas os sentimentos são muito intensos e menos complexos do que quando a gente vai ficando adulto e percebe mais camadas nas situações, já passou por outras situações e você tem essa experiência. Quando a gente é criança, parece que a gente experimenta meio sem filtro algumas coisas quando elas vêm e a gente tem aquela sensação mais clara. Talvez por isso, para mim, seja mais fácil de lembrar situações emblemáticas assim. Eu não sei se já discutiram sobre isso. Eu estou com as crianças, mais ou menos, um com 9 e a outra com 7 anos, mas parecia que naquela época um ano fazia muita diferença, né? Eu lembro de primos meus que às vezes eram só 2 anos mais velhos, mas que você olhava, nossa, é muito mais velho. Lembra na escola, quem era de uma série acima, né? Você fala, caramba, eles são muito maiores, não dá para jogar bola com eles. Enfim, parecia uma distância gigante, enorme. Então, eu lembro de situações, às vezes, era muito difícil. Você chegava para brincar em algum lugar, algum outro contexto, ou com o pessoal, a maioria da outra série mais velha, e você chega ali. Então, é muito mais fácil se sentir deslocado nesse sentido, mas que eu lembro, com carinho, de circunstâncias e pessoas que, às vezes, em algum momento desses, pessoas que chegavam e falavam, não, pode vir, vem cá, joga com a gente. Você quer brincar também? A gente está com bola, quer brincar? Né? E o quanto que tipo de sensação isso provocou em mim? De alguma maneira, poxa, eu fui percebido, eu fui respeitado, eu fui considerado aqui como um par. E, enfim, esse tipo de gente, esse tipo de
pessoa que tinha essa habilidade. Eu lembro quem eram, enfim, nos contextos diferentes, e me ficou marcado. Vocês tiveram alguma, embora a experiência seja mais de exclusão, né, que a gente às vezes sente, mas alguma experiência que marcou positivamente nesse sentido? Esse tipo de gente fez parte da sua história em algum momento, se você lembrar disso? Posso começar? Eu estava pensando, eu já compartilhei aqui, né, e com algumas pessoas. Eu sou filho de um pai ausente, assim, né? Então, meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos, e eu cresço sem essa figura de presença do pai próximo, né? Morava em outro estado, tal, e também fui criado pela minha mãe. Então, e aí hoje, olhando em perspectiva, eu vejo tanto que a comunidade supriu as lacunas que eu tive nessa questão de uma figura masculina presente dentro de casa, né? E às vezes até na minha família também eu tenho exemplos disso. E aí hoje eu queria contar do meu tio, que é carioca, que era carioca, né, falecido já, e falava palavrão. E por que eu dei essa introdução? Quem conhece a minha família, a gente é muito da igreja. Assim. Minha avó se converteu, criou todos os 6 filhos no caminho do Senhor, e os homens viraram pastores, e as minhas tias casaram com pastores. Então, o meu amigo fala que a minha família é quase a eclésia, assim, a igreja mesmo. Assim. Não tinha muito caminho. Assim, né? Só que uma das minhas tias, a tia mais velha, ela demorou a se casar. Então, até a faixa ali dos 50 anos, ela ainda não era casada. E ela começou a namorar pela internet. É uma situação assim que na época era ainda mais pouco usual, assim, né? Pelo Orkut? Não, ela tinha um grupo de e-mails, olha só, do UOL. É pior do que o Orkut. Muito pior. E aí surgiu o tio Sérgio, na nossa família. E assim, ele tinha muita dificuldade de se encaixar nesse contexto, né? Pelos elementos que eu já trouxe, né? Mas por assim, ter outra vivência, né? Ele era um cara assim muito culto, que tinha morado em vários lugares do mundo, assim, né? E aí chegou lá na minha família com aquele jeito carioca de ser, que às vezes usa um pouquinho mais de palavrão no lugar das vírgulas, né? E aí, o jeito paulistano de ser assim. E eu olhava isso, eu via essa dificuldade dele de se integrar na família, né? E eu percebi depois, assim, né, depois de um tempo elaborando, assim, o quanto ele fez um movimento nesse sentido, principalmente em direção a mim e meu irmão. Então, o meu primeiro trabalho foi como office boy do tio Sérgio. Então, ali com uns 12, 13 anos, ele me contratou, me pagava um salário, uns R$50 mensais, para pagar as contas dele no banco, resolver os problemas que ele tinha lá no banco, pegar os remédios lá na farmácia e tal. E depois de um tempo eu vi assim que não era uma coisa que ele precisava. Já tinha débito automático naquela época, sabe? Já dava para mandar telefonar na farmácia e pedir para entregar em casa, assim. Mas era uma coisa que ele queria fazer. E foi intencional, assim. Ele fez outras coisas por mim, mas eu percebi depois de um tempo, e até hoje, né, lembrando dele, que o mais importante que ele podia fazer, ele fez. Ele dedicou o tempo dele, dedicou a atenção dele, em buscar criar uma relação com quem não tinha muito para oferecer, além dos serviços de office boy daquela época. Mas eu vi a intencionalidade. Já casado, né, com a tia Cileda, não precisava depois nem fazer casou, média. E às vezes ele chamava para tomar café, assim, sabe? Então hoje eu penso assim, pô, seria muito legal se eu pudesse, com a minha maturidade de hoje, conversar algumas coisas com ele, perguntar como que foi morar no Japão, sei lá, essas coisas assim que eu não tinha muito interesse na época, assim, né? Mas eu acho que o mais importante que ele podia fazer, ele fez, e caminhar em direção a quem não tem como te retribuir. Isso revela muita coisa, né? E revela a graça de Deus. Bom, no meu contexto, eu acho que é impossível não falar do contexto racial. Eu acho que é onde a vida me traz, né, essa relação desde que eu me reconheço por gente, né, e, enfim, inevitável. Então, desde situações em que crianças não queriam brincar comigo e com meu irmão, simplesmente porque a gente era preto, ou porque somos, né, enfim, então a gente não tinha espaço para brincar. E isso aconteceu algumas vezes, né, conosco.
até as situações em que a gente ouviu outras questões, né? Contexto de igreja, por exemplo, diminuiu um pouco do processo da escravidão ali, de dizer, foi uma coisa feia, né? Mas o povo que faz esse movimento preto aí é muito violento, né? Que violência é essa, né? Como se fosse algo que tivesse nascido sem qualquer motivo, né? Por toda essa história. Então, esse contexto de exclusão, ele é muito forte nesse aspecto. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive uma vivência numa história com a igreja que foi muito forte para mim, para o meu irmão, inclusive. Porque quando a gente chega no contexto de igreja, um pessoal percebe um pouco que a gente gostava de samba. E, ao perceber isso, uma daquelas pessoas ali, no contexto da igreja, comprou uns instrumentos e levou a gente para o quintal da casa dele para fazer samba com ele, para tocar. E aquilo para a gente foi um processo muito interessante, do tipo, poxa, essa galera gosta de samba, né? Então, assim, É muito comum entre os presbiterianos, né? Comum. Grandes sambistas presbiterianos. Conhecidos mundialmente. Então, para a gente, aquilo foi uma surpresa, e uma feliz surpresa, num contexto de uma igreja que não precisava, aquelas pessoas não precisavam, elas podiam seguir o curso normal das igrejas históricas, que tem o seu movimento, o seu jeito, a liturgia organizada, tudo bem certinho, as músicas, né? A gente ama hinos, né? Mas, assim, os hinos têm aquele formato, remonta uma história, né, de uma igreja que não é necessariamente a brasileira, com a brasilidade que nós temos. Então, eles podiam ter tocado o curso normal da vida, mas eles nos abraçaram. E mesmo no contexto em que a igreja, logicamente, não foi fácil para a igreja lidar com aquilo, porque teve desconfortos, mas a igreja tinha uma visão. Tinham pessoas com visão e a igreja conseguiu entender um pouco daquele contexto. Então, não era raro, em algum momento ou outro, estar com o meu pandeirinho, né? Em algum momento ali de uma música, uma apresentação, acampamento, chegar a gente com nossos instrumentos para fazer um samba. A gente participou de festival na época de UPA, né? União Presbiteriana de Adolescentes. Tem que se traduzir. Tem que traduzir, né? Tem que traduzir. 2 festivais, né? Foi bem legal a gente participar daquilo. E a gente ficou conhecido como os Irmãos do Samba. E até hoje a gente encontra alguém que, de repente, olha para a gente e fala, você é os Irmãos do Samba. E, enfim, então, é um pouco aí dessa história de inclusão dentro desse contexto em que parece que tudo aquilo que tem a ver comigo, com a minha cor, com a minha a ancestralidade é ruim, é indigna ou ela é demoníaca. Alguém olha o Evangelho e diz assim, vamos fazer algo diferente com isso aqui, porque tem muito valor aqui, é criação de Deus, né? Então, isso aí. Muito obrigado, Ander, por dividir isso. E esse tipo de atitude, né, revela na prática o amor maduro que a gente está falando, o amor de Deus que nos convida a experimentar, exercitar isso e transbordar isso, como a gente falou, né? Então, Jesus está te chamando. A gente fez uma série recente aqui, meio sem querer, em que a temática que foi costurada foi sobre amadurecimento, sobre amadurecer, sobre raízes, né, que vão indo mais profundo e que ajuda a gente a ter uma nutrição melhor e mais firme e mais forte para viver a nossa vida nesse mundo que a gente vive, porque não é outro. O Marcos citou, a gente está aqui no Largo da Batata. É esse mundo que a gente vive, não adianta. A gente podia blindar aqui e não vamos nos misturar com uma realidade que, na verdade, não tem outra realidade para a qual a gente é enviado. Jesus falou, eles não são desse mundo, como eu não sou. Mas, assim como tu me enviaste, eu os envio ao mundo. Não tem outro campo para a gente viver, a não ser o campo real das dores, das dificuldades, das alegrias, das necessidades, das carências, em áreas que são, agora, para um cristão maduro, é espaço de ministério, é espaço de serviço, onde eu posso, existe essa necessidade e eu acho que eu posso contribuir. Hoje, o Anderson, hoje, o Lucas, na minha vida eu lembro de vários exemplos de pessoas que, de alguma maneira, fizeram esse exercício de
Sabe quando, de novo o exemplo da criança, né, que você ajoelha e olha no olho da criança, em vez de falar de uma posição, e aí você fala, poxa, é comigo, a minha opinião importa, a minha essência importa de alguma maneira, eu faço parte. É para isso que a gente é chamado. Quando a gente recebe isso, no contexto primeiro que Jesus faz com a gente, e depois que talvez em algum momento histórico alguma comunidade participou disso, eu consigo ser mais disso para outras pessoas que naturalmente ou pelo piloto automático não vão receber isso. Isso é muito interessante. Então, esse chamado à maturidade, a uma vida cristã madura, ele começa a partir de uma comunidade. E aí você tem acesso a um testemunho, a palavra de alguém que se viu comigo e falou, poxa, aqui tem uma irmã, tem um irmão, tem alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus aqui, assim como eu fui, assim como eu sou afetado pela queda, e a gente tem várias distorções, eu posso servir essa pessoa de alguma maneira e trazer essa mensagem para ela. Isso não é nada diferente do que o apóstolo Paulo fez nesse contexto. Às vezes a gente perde um pouco de perspectiva. Vou usar uma palavra aqui, né? O quão chocante era alguém como o apóstolo Paulo tá numa situação preso por pregar a gentios, pessoas que não eram judeus. Então, talvez a gente está, pela distância cultural, a gente não tem muita noção do que isso significa na prática, mas quem era esse Paulo? O apóstolo Paulo é judeu de judeus. Ele era fariseu, no sentido, a gente pensa em fariseu como alguém que é hipócrita, né? Virou sinônimo disso, talvez por causa dos embates de Jesus no Novo Testamento com esse tipo de linha religiosa, mas era uma linha que era conhecida por ser zelosa, por se apegar no detalhe, por levar tudo muito a sério. Então, o apóstolo Paulo fala, eu vim desse contexto, tem lugares, e o Novo Testamento é cheio disso. Não tem como falar sobre o Novo Testamento. Talvez aí, num futuro próximo, não sei se na próxima série, a gente vai trabalhar um pouco dessas cartas do Novo Testamento. Em todas elas vai aparecer essa variável. Por quê? Porque alguém, de alguma maneira, percebeu isso transborda da gente como judeu, como o povo que está esperando o Messias. Como é que isso chega como mensagem a alguém que, culturalmente e religiosamente, não está esperando ninguém? Como que assim vem alguém dizer, chegou Jesus. E o que ele tem a ver com a minha vida? E, de repente, pessoas começam a ver, ele tem tudo a ver com a minha vida. E os judeus ficam meio sem entender, mas eles não têm nem base, não têm nenhum... Nunca leram direito o Antigo Testamento. Como é que... esse Deus que é prometido para o nosso povo lá atrás, que a gente está aguardando há milênios ali, de alguma maneira, como é que não é para eles, era para a gente? E é isso. E Jesus aponta para isso em vários momentos. Ele tem alguns encontros raros que ficam registrados, com, por exemplo, uma mulher sirofenícia, ali da região da Síria, da Fenícia, e que ela tinha uma filha que enfrentava doenças e a opressão de um espírito ali maligno, e de alguma maneira ela fala, pelo amor de Deus, salva minha filha, né? E Jesus, enfim, tem um contexto ali que ele está entre os judeus, e de alguma maneira ele até fala, por acaso a gente vai tirar dos filhos e dar para os que são dos outros povos? Ele usa até a imagem forte, né? A dar aos cachorrinhos. Ironicamente, era o jeito que os judeus se referiam a quem era gentil. Então, assim, ele chama isso, e eu imagino até os discípulos falando, que legal, né? Colocou a mulher no lugar dela. Só que Jesus sabia o que ela ia responder. E ela diz, mas até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Aí sabe o que Jesus faz? Ele fala, nem em Israel eu vi tamanha fé. Em outras palavras, essa mulher entendeu o que vocês, que eram de alguma maneira o povo que estava esperando o Messias, não está conseguindo enxergar. E aí, ali acontece isso. E um outro exemplo de alguém que não era do povo e que Jesus no ministério dele passa era um centurião, né? Alguém romano, que era o símbolo da opressão, era um militar romano, que está aqui
que chegou, invadiu aqui militarmente e matou gente, e que é truculento, e que fica tentando manter a ordem de Roma numa Palestina ali, desde aquela época cheia de conflitos. E aí ele pega esse símbolo da ameaça e da opressão, e o cara fala, ó, eu estou com alguém meu lá, um funcionário meu, que está muito doente, e eu sou alguém que dá ordens para soldados e os soldados obedecem. Eu não sou digno de receber você na minha casa. Eu sei que com uma palavra sua você é capaz de cuidar, de curar o meu servo. E Jesus cura, e é outra pessoa de quem ele fala. Nem em todo Israel eu vi tamanha fé. Então, Jesus veio para os seus como povo, e os seus não o receberam, né? Uma das falas que tem biblicamente. E o apóstolo Paulo pensa nisso, alguém que estava nesse contexto totalmente judeu, que tinha tido toda uma formação, tinha um pedigree, era alguém zeloso, era alguém que foi conhecido por sair perseguindo. Quem essas pessoas estão falando que um cara crucificado por Roma é o Messias? Que blasfêmia, a gente precisa matar esse pessoal, porque eles estão disseminando algo muito perigoso, tem muita gente acreditando. A gente precisa dar um jeito de parar com essa ameaça. E ele mesmo, a caminho de Damasco, uma cidade na própria Cirofenícia, né? Mas a caminho de uma cidade estrangeira, que ele está indo lá para pegar... esses cristãos aí estão se espalhando, vamos lá, estou com cartas para prender essa galera e para, às vezes, executar até uma pena de morte, dependendo. E aí, no meio do caminho, ele cai ao chão ao ter uma visão e ouvir uma voz e que diz para ele... Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele, judeu ali, com toda aquela visão de quem cresceu a igreja, de cantar música em Isaías 6, ou ler o trecho ali, uma visão de uma luz, de um trono, de alguma coisa, e ele, quem é, Senhor? Como assim? Como assim eu estou te perseguindo? Quem é? Quem está falando comigo? Eu sou Jesus a quem você persegue, Saulo. E aí é onde ele conecta pela primeira vez um monte de coisa do que ele acreditava e da maneira que Deus tinha escolhido para se manifestar por meio de um Deus encarnado que é crucificado, morto e que ressuscita, mas que quebrava as expectativas do povo na época, do que eles estavam esperando de Messias, um libertador político. E é esse apóstolo Paulo que está preso, como a gente viu no texto. Essa é uma das cartas da prisão. No Novo Testamento a gente tem algumas delas, aparecem em outros trechos, isso também. Ele está preso porque ele pregou a esses gentios, a gente que não era do povo, que não estava esperando. E ele é um dos caras que leva essa ideia adiante para dizer, já estava no Antigo Testamento. Em ti, como diz para Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Era um plano que vinha atingir gente que talvez, assim como eu e como você, nem éramos do povo judeu. Talvez alguns aqui até sejam, mas o caminho em que chega até aqui e hoje está essa mensagem, nós somos incluídos nessa história. A gente não era parte, não era com a gente. Só que era, desde antes da fundação do mundo. Deus já tinha, o que ele fala, sabe um segredo que estava escondido? Sim, Deus usou um povo, mas essa mensagem não ia ficar só nesse povo, ela ia se espalhar. E só ia ter poder para fazer isso se viesse o próprio Deus encarnado e morresse numa cruz e mandasse o Espírito Santo dele, para que agora essa mensagem pudesse fazer sentido para todo ser humano, em toda a condição cultural, social, econômica, militar, bélica, sei lá, qualquer coisa que você puder pensar aí. Não tem nenhum ser humano sobre a face da terra criado à imagem e semelhança de Deus, do qual a gente possa dizer, não, talvez o negócio de Jesus não é muito para você. Isso, ao contrário de ser uma arrogância de um determinado ethos, de uma religião, é muito mais uma oportunidade de serviço e de amor do que um motivo de orgulho, porque a gente também não era. Alguém chegou e anunciou. Alguém desceu da sua área, da sua zona de conforto, ou aquilo que lhe era mais familiar, e
talvez historicamente na sua vida você lembre de pessoas que tiveram esse papel, ou talvez, se é uma história um pouco mais longa, você vai, com meu avô alguém fez isso, com meu bisavô, o Lucas falou um pouco disso, né? A avó dele se converte, e a família inteira nesse contexto, mas alguém fez essa tarefa, alguém fez esse, assim como o apóstolo Paulo e muitos outros discípulos no decorrer da história, né? Gente de verdade, de carne e osso, que abriu mão daquilo que ele era mais familiar, mais parecido comigo, qual eu estou mais acostumado, eu gosto mais assim, o meu jeito de fazer a coisa, o jeito que eu aprendi, o meu sotaque, o meu... Qualquer coisa que a gente preencher depois desse meu, daquilo que eu sou, a gente tende a se aproximar mais de gente semelhante. E esse era um conflito para aquela galera. Como que vem esse pessoal agora com os costumes diferentes, eles vestem diferente, eles falam diferentes, eles nem estão esperando Messias nenhum, eles não conhecem os textos bíblicos, e agora como é que eles estão crendo? E o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre nós, foi derramado sobre eles. Então é sobre isso o Novo Testamento o tempo inteiro. Então, o Paulo talvez só pôde fazer isso porque um dia alguém fez com ele. Logo na sequência ali, Deus coloca Ananias na vida dele, que é alguém que vai lá orar para que ele volte a enxergar depois daquela situação. E é engraçado, porque o cara ora para Deus, Deus dá uma visão, vai lá que tem um cara chamado Saulo, e ele fala, tá bom, mas eu não sei se o senhor ouviu falar... Mas o que eu ouvi por aí é que esse cara está ameaçando a gente da igreja, e tem certeza mesmo, né? E aí Deus até responde, né, para ele, fala, pode deixar que eu estou tratando com ele, né? Eu vou mostrar para ele algumas coisas que ele vai passar ainda, mas vai lá, que é um irmão seu. Então é isso. O Novo Testamento é sobre isso o tempo inteiro. Por isso que na aplicação não tem como fugir de questões que nos separam hoje em dia, né? Seja questões raciais, econômicas, de alguma maneira não tem como não olhar e ver. Porque a humanidade é criativa, né? Tem muitos critérios que a gente pode usar para dizer, não, esse não é dos nossos, não é um comigo. Mas um dia Jesus se fez esse um comigo, e aí continua usando gente como eu e você para ser isso na vida de outras pessoas, né? Então, é por isso que a gente faz pequeno grupo, que é outra parte que a gente entrou, que isso se exercita no contexto da igreja. Então, ele começa no senso comunitário, mas ele é exercitado, ele precisa, como um músculo, precisa ser treinado, precisa de convivência com pessoas diferentes. Aquele que é o não eu, aquele que vai trazer uma dor que não é minha a princípio. Mas que agora eu posso, por ser um com ele, eu posso dizer, peraí, cara, isso dói em mim. Geralmente não dói. Geralmente é problema do outro. Mas quando o outro é um, começa a doer. E a experiência dos pequenos grupos traz um pouco disso. Você tem alguma coisa no pequeno grupo que trouxe? O Lucas acompanha como coordenador, então chega muita história também, né? E o Ander, que tem um pequeno grupo, como é que vocês experimentaram isso? Eu não estou em um pequeno grupo específico, né? Acabo estando um pouquinho nos 30 agora. Mas eu tenho os meus pequenos grupos, né? Então, vou expor só um pouquinho nosso pastor titular, numa situação que eu vivenciei com ele esse primeiro semestre. Qualquer coisa ele grita aí se não for para falar. A gente se encontra regularmente aqui na equipe pastoral. Todas as terças a gente pensa as questões da igreja, às vezes compartilha algumas questões de aconselhamento para ouvir um pouco se a gente está na direção certa, tal. E acaba sendo uma reunião cada vez mais burocrática, né? E estava conversando com o Marcos esses tempos, assim, e ele falou assim, não, porque a reunião de terça é o meu PG. Aí eu falei, não, PG não. PG não é assim que funciona. A gente tem uma intencionalidade, a gente olha para a palavra, o que ela está falando com a gente e tal. Mas eu talvez não tivesse entendido o que ele quis dizer. E eu vi, não só no Marcos, mas em toda a equipe, um caminhar em direção a essa intencionalidade que existe nos pequenos grupos nesse semestre. Então, seja em chamar um almoço lá,
meio confraternização, mas em que a gente teve conversas diretas e conversas que são difíceis de responder. Quando a gente faz pergunta um para o outro, que não é aquela pergunta automática, que é uma pergunta que você pensa um pouco e depois você começa a se abrir e pode compartilhar alguma vivência que você não teve oportunidade de compartilhar com outra pessoa. Ou quando eu percebi momentos de instabilidade na minha vida e falei com alguns amigos, eu preciso que você ore por mim. Essa situação aqui é uma bandeira de alerta aqui, né? Então, de compartilhar isso, né? E não necessariamente alguém me trouxe um conselho que resolveu o meu problema, tal, mas é isso que o Gustavo falou. Uma vez que a gente compartilha, é problema nosso a partir de então. Então, quando o Anderson traz alguma coisa assim, no contexto de pequeno grupo, Anderson, é problema nosso a partir de agora. Posso não ter a solução para aquilo que você apontou, posso não saber resolver ou ter um conselho para te dar, mas eu vou orar por isso. E é um problema nosso agora como igreja, né? E eu costumo dizer que o PG não vem com gabarito. A gente manda perguntas para facilitar a aplicação da palavra durante a semana, mas não tem uma resposta certa. E talvez se você cresceu no contexto evangélico, você aprendeu a dar as respostas certas. Mas a gente não está querendo saber quantos versículos você sabe de cor, qual que é a resposta certa. A gente quer a resposta sincera para as questões. E é isso que a gente consegue. Como isso ressoa em você? As perguntas vão nesse sentido. Por isso que não tem resposta certa, porque não dá para você saber o que a pessoa vai responder, porque é a experiência dela, né? E de criar um ambiente seguro para a gente poder compartilhar isso uns com os outros. Isso é um processo, não começa no automático. Quem vai começar pequeno grupo agora sabe que não é assim. Às vezes vai ter uma crescente ali. Não é para você chegar e somos melhores amigos. Não, isso é construído. Isso aos poucos vai acontecendo conforme a gente vai dividindo a nossa vida, conforme a gente vai... você também passa por isso, conforme vai ouvindo as histórias, né? Eu queria ouvir um pouco, Ander, assim, que tipo de história também rolou no seu grupo, quais são as características ali desse grupo, que tipo de encontro de diferentes tem ali. É um grupo bem diverso, posso dizer assim, e a gente tem pessoas de diferentes, né, formações, origens e formação religiosa no sentido de igreja não necessariamente da mesma denominação, né, e pessoas que não faziam parte de uma igreja evangélica, protestante, ou enfim, está conhecendo e começando, né, a caminhar essa caminhada, né? Também realidades particulares, né? Gente que literalmente luta pela vida do filho desde o nascimento. Hoje a criança, né, com cerca ali de 10, 9 anos, e eles continuam lutando pela vida, pela saúde do filho, que teve uma série de dificuldades e que ensina muito a gente sobre a perseverança e essa batalha. A gente tem podido orar pela vida dos nossos irmãos e também recebido deles cuidado e oração. Eu passei particularmente por uma situação no final do ano passado, fui fazer um exame relativamente simples, mas deu muito ruim, e eu precisei ser entubado, fazer uma cirurgia às pressas, e aí a minha esposa, ela pôde contar automaticamente, imediatamente, com o pequeno grupo, que foi assim, o grande disseminador do que estava acontecendo, para que as pessoas da igreja pudessem saber, pudessem orar pela minha saúde, pela minha vida, e pudessem me ver, né, mandar mensagem depois, quando eu acordei finalmente, né, na intubação, fiquei bem, graças a Deus. E a gente sentiu todo esse cuidado em oração, em acompanhamento, né? E até coisas às vezes mais simples, como eu estava citando um pouco mais cedo, que foi a questão da mudança. A gente fez uma mudança e um pessoal do PG se dispôs. Não, a gente quer ir lá, a gente quer estar junto nesse momento. E foi uma bênção, foi um momento ali muito legal. Então, acho que são diversas situações, mas sempre elas vão completando, né? E dividindo a vida, né? É isso, é esse espaço de exercitar isso. Se eu não consigo fazer isso com quem tem a mesma fé e o mesmo Espírito Santo e acesso a essa mesma boa notícia que todos nós fomos incluídos, se eu não consigo fazer isso com esse tipo de pessoa, como é que eu vou fazer na rua? Como é que eu vou fazer diante de situações que me são completamente estranhas, que eu não fui ensinado, não recebi treinamento, eu não sei o que falar, né? Mas, de alguma maneira, quando a gente experimenta isso de uma forma comunitária,
a gente aprende a fazer por osmose algumas coisas e transborda para fora de nós, para fora da igreja. Esse é o nosso último ponto aqui, que é esse de que algo que acontece em nós e que a gente experimenta, que a gente viu, que a gente tocou, que a gente recebeu, a gente transborda. A gente é capaz de transbordar para outras pessoas, por meio da ação do Espírito Santo, que traz um tipo de poder, e às vezes a gente pensa em poder como, sei lá, realizar meus sonhos, mas é poder para ser diferente. É um poder porque eu preciso de um poder porque eu sei que a minha natureza não ia ser assim. Eu preciso de um poder porque eu sei que o meu automático não ia agir assim. Que eu procuro aquilo que me é mais cômodo, me é mais familiar, me é mais... isso aqui eu manjo. Aí eu estou seguro. Não, Deus nos manda num mundo onde a gente está exposto o tempo inteiro. E a nossa sociedade cria maneiras de tentar que a gente compre mais controle sobre essas variáveis. Em que a gente... Não, se você chegar aqui, se você tiver essa informação, se você tiver esse tipo de status, você não estará... Você vai estar seguro, você não estará exposto. E, na verdade, está todo mundo exposto o tempo inteiro. Né? As questões de saúde, às vezes, nos nivelam com toda a diferença que, às vezes, a gente tem em serviços de atendimento no nosso país, né? Com a variedade que tem no cardápio entre uma coisa muito ruim e uma coisa muito cara e boa. E tem horas que a gente olha e fala, só Deus. Os nossos limites nos nivelam, muitas vezes, nos colocam em condições onde a gente fala, só Deus, eu preciso da oração, eu preciso de gente que venha visitar, que venha perguntar se eu estou precisando de alguma coisa. Eu posso ser esse tipo de gente na vida de alguém. Então, de novo, dentro do contexto da igreja, mas aí não só mais. Se eu aprendo a fazer isso nesse contexto, eu começo a fazer isso, de repente, com vizinhos. No meu ambiente de trabalho, alguém está ali tentando puxar o meu tapete, que eu aprendi como é que se lida com esse tipo de gente, para colocar ela no devido lugar. E daqui a pouco eu estou seguro e dizendo, o Senhor é Senhor da minha vida aqui. Eu posso tratar essa pessoa de um outro jeito, porque eu descobri que tem alguém com muito poder que está vendo essa história de um outro ângulo e que eu posso descansar nessa pessoa e dizer, Deus não vai me desamparar. Eu não preciso lutar com os meus instintos aqui para tentar me preservar, ou tentar provar que eu sou alguma coisa, tentar provar o meu valor, quando de alguma maneira eu já recebi isso. E aí eu encerro, quando eu penso nesses pequenos grupos que vão começar agora. E para você que também não pode participar de um pequeno grupo agora, por isso a gente faz ciclos curtos de 4 meses, porque a vida é tão maluca, as agendas são tão doidas. Estou fazendo uma pós-graduação, poxa, o lugar que eu estou trabalhando, eu estou alocado num lugar que eu não consigo chegar. Por isso a gente faz vários ciclos e está sempre começando. E por isso que é um convite, não é uma coisa, nossa, você tem que participar do pequeno grupo, que tipo de cristão? Não é essa a lógica, é uma lógica de que bom se eu puder estar no momento em que eu conseguir, numa instância como essa, recebendo isso e dividindo isso, né? Mas aí eu falo, e eu queria encerrar com isso, o apóstolo Paulo, lembrando desses sofrimentos que ele está tendo no texto que a gente leu e falando, é por causa de vocês, não fica com vergonha não fica abalado não porque eu estou preso aqui, porque para mim é um privilégio, para vocês também. Essa mensagem chegou em vocês, ele fala, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito, que habita em todos nós. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Eu gosto desse aqui, né? Em outros textos está só pela fé. Mas fé é um exercício de confiança constante. Fé não é um ato de um assentimento mental que você faz num momento. Fé é isso. Aquele que disse é confiável
para que aquilo seja verdade, que seja cumprido. E se tudo isso aqui é verdade, eu posso confiar nisso, e eu posso sair, eu posso ter segurança nisso, para que a minha insegurança não me impeça de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E olha que é forte isso. À medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor. Olha a palpabilidade disso, de gente que encarna isso, e você como encarnação disso na vida de outras pessoas. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e poder que vem de Deus e transborda. E ele encerra, o apóstolo Paulo, dizendo: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar, ou as nossas estratégias e planejamentos poderiam alcançar. A ele seja a glória na igreja. Interessante. A comunidade como base para transbordar isso. E eu diria mais aqui, talvez acrescentando, e nessas pequenas instâncias de convivência e mutualidade que se iniciam nesse próximo ciclo, agora, a ele seja a glória na igreja, nos PGs, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. É algo que transborda e continua, e não está limitado no espaço e tempo, mas que participa do espaço e do tempo. Queria orar com você nesse momento. Se ficar à vontade para fechar os seus olhos. E, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós. Nos ensina a ser comunidade, Senhor. Nos ensina a ter ouvidos atentos para aquilo que não me é familiar, para aquele que muitas vezes a princípio não me é familiar, mas que o Senhor não nos torna família, com o mesmo espírito, com dons diferentes, com situações diferentes que nos treinam, nos exercitam, nos capacitam a experimentar o teu amor, como a gente viu aqui. E mais do que deixar isso em nós, algo que nos alegre somente, mas que transborde no outro, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser tua igreja, a sermos esse tipo de gente, abençoada pelo Senhor, abençoada por gente na nossa história e que abençoa gente à nossa volta. Ensina a gente a ser isso, Senhor. Em nome de Jesus, a gente te pede e confia de que é para isso que o Senhor tem nos chamado. Então, nos capacita, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.